Capítulo 1.2 Sem oração, é impossível resistir às tentações e praticar os mandamentos. A oração é a arma mais eficaz para nos defendermos dos inimigos. Quem dela não se vale, diz São Tomás, perde-se. O santo não hesita em afirmar que Adão caiu porque não rogara a Deus no momento em que fora tentado. O mesmo escreveu São Gelásio ao falar dos anjos rebeldes. Por não orarem, não souberam manter-se fiéis, recebendo a graça de Deus em vão. São Carlos Borromeu, em uma carta pastoral, adverte que, dentre todos os meios que Jesus Cristo nos aconselhou no Evangelho, em primeiro lugar recomendou-nos a oração. E nisso quis distinguir das outras seitas a sua igreja e religião, ao querer que ela se chamasse especialmente casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13. São Carlos conclui na citada carta que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Assim, nas trevas, nas misérias e nos perigos em que nos encontramos, dizia o rei Josafá, não temos outra coisa para afundar nossas esperanças senão em elevar os olhos a Deus e pela sua misericórdia suplicar a nossa salvação com orações. Segunda carta aos Coríntios 20:12. E assim também fazia Davi, não encontrando outro meio para não ser cativo dos inimigos, senão rezando continuamente para o Senhor livrá-lo das emboscadas. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele há de livrar do laço dos meus pés. Por isso, ele não fazia nada senão rezar e dizia: olha para mim e tem piedade de mim, porque eu vejo-me só e aflito. Salmo 25:16. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus estatutos. Salmo 119, 146. Senhor, dirigi a mim vossos olhos, tende piedade de mim e salvai-me. Eu nada posso, e fora de vós não tenho quem possa me ajudar. Com efeito, como nós poderíamos resistir às tentações dos nossos inimigos e observar os preceitos divinos, sobretudo depois do pecado de Adão, que nos tornou fracos e enfermos, se não tivéssemos a oração como meio pelo qual podemos impetrar ao Senhor a luz e a força para guardá-los? Foi uma blasfêmia o que disse Lutero, que após o pecado de Adão seria absolutamente impossível aos homens a observância da lei divina. Jacênio ainda afirmou que alguns preceitos eram impossíveis aos justos em virtude das forças que neles estavam presentes. Até aqui a sua proposição poderia ser entendida como bom senso, mas ela foi com justiça condenada pela Igreja por aquilo que depois havia sido acrescentado, isto é, a afirmação de que lhes faltava a graça divina para tornar a observância possível. É verdade, diz Santo Agostinho, que pela sua debilidade o homem já não pode cumprir alguns preceitos com a força presente e com a graça ordinária comum a todos, mas pode bem adquirir com a oração grande auxílio de que necessita para observá-los. Deus não exige coisas impossíveis, mas ao exigir te adverte para fazer o que podes e para pedir o que não podes, e ajuda para que tu o possas. Esse escrito do santo é célebre, tanto que posteriormente foi adotado e estabelecido como dogma de fé pelo Concílio de Trento. Imediatamente acrescenta o santo doutor: vejamos de que modo, ou seja, como o homem pode fazer aquilo que não consegue por si só. Por meio do remédio poderá aquilo que não podia com a sua enfermidade. Com isso, quer dizer que com a oração obtemos o remédio para a nossa debilidade, e ao rezarmos, Deus dá-nos a força para fazer o que não conseguimos. Já não podemos crer, prossegue Santo Agostinho, que o Senhor nos tenha imposto a observância da lei e que nos tenha prescrito, pois, uma lei impossível. E por isso, diz o santo, quando Deus mostra-nos o quanto somos impotentes para observar todos os preceitos, Ele nos adverte para realizar as coisas difíceis
com o maior auxílio ao qual podemos impetrar por meio da oração. Mas porque alguém dirá, Deus nos envia coisas impossíveis a nossas forças? Diz o santo que é justamente por isso, para que nós esperemos obter com a oração a graça para fazer o que não podemos. E em outra passagem, a lei foi dada para pedirmos a graça foi dada para que fosse cumprida a lei. A lei não pode ser observada sem a graça, e Deus deu a lei para este fim, para que nós lhe suplicássemos a graça para observá-la. E diz em outro texto, a lei é boa para quem dela se serve legitimamente. O que significa então servir-se legitimamente da lei? E responde, reconhecer através da lei a própria debilidade e rogar o divino auxílio para alcançar a salvação. Santo Agostinho afirma, portanto, que nós devemos servir-nos da lei, mas para qual fim? Para conhecermos por meio dela a nossa impotência em observá-la, a fim de impetrarmos com a oração o auxílio divino que cura a nossa debilidade. O mesmo escreveu São Bernardo, quando disse: quem somos nós e que força nossa pode resistir às tentações? Deus certamente queria isto, que nós víssemos a nossa fraqueza e que não temos à disposição outro auxílio senão recorrer com toda a humildade à sua misericórdia. Deus sabe o quanto nos é útil a oração para nos mantermos humildes e para exercitarmos a confiança. E por este motivo permite que nos assaltem inimigos, os quais não podemos vencer pelas nossas forças, para que nós, através da oração, obtenhamos a graça para resistirmos. E que se advirta, sobretudo, que ninguém pode resistir às tentações da impureza da carne, se não suplicar a Deus quando é tentado. Essa inimiga é tão terrível que, quando nos ataca, quase nos tira toda a luz. Faz que nos esqueçamos de todas as meditações e bons propósitos feitos. Faz que vilipendiemos até mesmo as verdades de fé e quase percamos o temor dos castigos divinos, uma vez que ela se une à inclinação da nossa natureza decaída, que com grande violência nos lança aos prazeres sensíveis. Quem então não recorre a Deus, perde-se. A única defesa contra a tentação de São Gregório de Nissa é a oração. A oração é a salvaguarda da pureza. E isso disse antes Salomão. Como sabia que não podia obter a sabedoria se Deus não lhe desse? E era já prudência o saber de quem vinha este dom. Dirige-me ao Senhor, fiz-lhe a minha súplica. A castidade é uma virtude que só podemos praticar se Deus nos concede a força para tal. E Deus a concede somente a quem lhe pede, e quem a pede certamente receberá. São Tomás diz contra Jansênio que não devemos afirmar que o preceito é para nós impossível, pois embora nós não possamos observá-lo por nós mesmos, não obstante o podemos com o auxílio divino. Muito menos se diga que parece uma injustiça mandar que um coxo ande direito. Não é injustiça, diz Santo Agostinho, quando lhe é dado o meio de encontrar a cura para o seu defeito. Se ele depois continuar a mancar, a culpa será sua. Em suma, diz o mesmo santo doutor, que não saberá viver bem quem não souber rezar bem. Ao invés disso, São Francisco de Assis diz que sem a oração não se pode esperar bom fruto de uma alma. Alguns pecadores, pois, sem razão, se desculpam ao dizer que não têm forças para resistir às tentações. Contudo, se vós não tendes essa força, por que não a pedi? Reprova São Tiago, não obtendes o que pretendeis porque não pedis a Deus. Não há dúvida de que somos muito fracos para resistir aos ataques dos nossos inimigos, mas também é certo que Deus é fiel, como diz o apóstolo, e não permite que sejamos tentados para além de nossas forças. Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Em caso de tentação, dar-vos-á os meios para lhe resistir. Primeira carta aos Coríntios 10:13.
Sobre essas palavras comenta Primácio: com o auxílio da graça, Deus dará a força para que possais resistir à tentação. Nós somos fracos, Deus é forte. Quando lhe pedimos o auxílio, ele não nos transmite a sua fortaleza para que tudo possamos, como prometia o mesmo apóstolo São Paulo. Contudo disse: tudo posso naquele que me conforta. Diz São João Crisóstomo que caia aquele que deixa de rezar, pois se tivesse rezado, não seria vencido pelos inimigos. Obrigada a todos que escutaram esse audiobook. Peço que vocês compartilhem, curtam, assinem o nosso canal e continue conosco nos próximos vídeos, nos próximos audiobooks. Conto com a companhia de vocês e espero que Deus os abençoe imensamente e que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado. Até o próximo audiobook. Obrigada a todos que escutaram esse audiobook. Peço que vocês compartilhem, curtam, assinem o nosso canal e continue conosco nos próximos vídeos, nos próximos audiobooks. Conto com a companhia de vocês e espero que Deus os abençoe imensamente e que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado. Até o próximo audiobook.